Boa noite, Olá, Cláudio. boa Tudo bem? noite. Tudo. Tô Quer dizer que o atrapalhado que Mandetta é a acabou primeira com a vez que eu... nossa. Oi? O Mandetta quis acabar com a nossa alegria. Pois é, o Mandetta, o país, tá uma loucura, né? E pior é que Eu eu não lembro. sabia que botão apertar, mas acho que deu certo, né? Deu, tá tudo certo. Então, eu ia comentar e até fazer uma piadinha, porque na última vez que nos encontramos, fomos. ah, fizemos muita malcriação na aula de professor Charles Miller. Fizemos, né? Fizemos, ele chamou a atenção. Por pouco ele não mandou a gente para a diretoria. Ah. E aí meu sonho é nós irmos depois fumar escondido no banheiro e catar os meninos na aula de educação física, né? Mas é um clássico a gente incomodar as aulas dele, né? É, Já é um clássico. uma coisa que eu sempre quis te perguntar Olha, é, já apareceu ali, tô aqui, tá vendo? então, Fala, para Sérgio. você, o que bateu na hora de você se apaixonar por musicais? O que foi, o que deu clique? Né? Que musical foi? Que música foi? Olha, você está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo aí? Não? Então, olha, eu acho que, não sei, é um tipo de música diferente que na hora que ele toca alguém, quando Uhum. alguém é tocável por ele, e eu fui tocado por um musical muito judaico, muito tradicional, que é o Oliver, um musical inclusive em inglês, que foi através do disco do filme, e aí ele parece que puxa a gente para um lugar de outra música mais espetaculosa, mas que a gente não conhecia. Eu era um garoto, tinha 14 anos, eu acho, mal entendia as letras, mas ela puxa de uma maneira, não sei, é um vírus. Acho que há gente que vai gostar sempre e tem gente que não vai gostar, tem gente que não, que detesta, né, e É. tudo. E Assim como foi eu o não disco, tenho, Oliver. foi o disco LP do Oliver que o meu professor de teatro na época, o Almir Teles, me emprestou e eu jamais devolvi. Eu devo a ele isso. Foram dois discos, o Oliver, do filme, Sim. aquele filme com o Mark Lester, e o Os Fantásticos. Então eu ficava ouvindo aquilo na vitrola da minha casa, Os Fantásticos estava arranhado, e portanto eu ouvia a mesma música, eu achava que a música era uma coisa e quando 20 anos depois descobri que era outra. Mas é uma coisa tão sedutora assim que eu acho que você toca, assim como, por exemplo, eu não falo um tipo de música atual por aí, que não me diz absolutamente nada, eu não sei distinguir uma da outra. Eu acho que olha que beleza essa aí atrás, hein, menino. Então, um bom instante. E aí Foi isso. foi o Oliver. O primeiríssimo foi o Oliver, foi. E ele é muito judaico, né? Eu acho o Lionel É, Barton um compositor. Primeiro, essa é uma obra-prima, né? As canções são incríveis. E eu dei uma sorte, porque os caras cantam muito bem, são muito. Aquele Ron Moody, que ganhou o Oscar de coadjuvante, ele é um ator sim. espetacular. Eu vi o filme depois de ter ouvido o disco. Então foi um mundo assim. O filme ganhou o melhor filme em 69, eu acho. Não sei, você deve saber mais que eu, porque você que é o cara, né? Sim. Agora você chegou a assistir na produção do Cameron Mackintosh, não foi? Ah, depois de me entender por gente, eu já vi dois. Olha, o Cameron estava como ator na primeira Uhum. produção de teatro, na qual o Ron Moody já estrelava como Fagin, ele era uma das crianças e virou uma obsessão do Cameron. Por uma sorte, coincidência aí da vida, eu me aproximei do Cameron e a gente tem uma relação bastante generosa da parte dele comigo. E aí eu assisti uma vez com Jonathan Pryce fazendo Fagin, e depois eu vi com Nossa. aquele ator chamado Rowan Atkinson, que é o... Como é o nome dele? O personagem é o Mr. Bean, Mr. Bean. fazendo um Fagin absolutamente espetacular. Enfim, eu virei doutor em Oliver. Infelizmente, eu vou dizer infelizmente mesmo, não estou nem aí, porque agora tem pandemia, então a gente pode falar. Alguém por aí comprou os direitos no Brasil, eu acho uma pena, eu gostaria muito de fazer esse musical e eu gostaria que ele fosse muito bem traduzido, no mínimo. Vamos partir justamente para isso. Como é que você passou para as traduções? Olha, foi bastante por acaso, porque a gente era tão jovem, eu era uma pessoa de 20 e poucos anos, 25 anos, 24 talvez, e ninguém estava fazendo esse tipo de espetáculo por aqui, né? Eu me lembro do primeiríssimo tentativa disso,
com o microfone foi... Meus cachorros estão lá reclamando. Uhum. Foi um espetáculo que o Nanini dirigiu, que eu fazia com a Cláudia Neto, chamado Hello, Gershwin, que era um suicídio público, porque nós éramos dois jovens atores de pouquíssima experiência, de pouquíssimo conhecimento do público, a Cláudia mais experiente do que eu, e eu inventei que eu tinha que fazer um musical usando músicas de Gershwin. E aí eu pensei assim, olha, tem tanta comédia, como é que eu vou fazer para passar isso, canções como Love is Sweeping the Country, ou Lorelai, e tudo aquilo. Aí eu falei, quer saber, eu vou tentar escrever alguma letra. Fui muito abençoado, eu acho, porque o João Máximo, que é um dos meus mestres, assim, ele foi assistir um ensaio muito generosamente, ele falou, pô, essas são as melhores letras que alguém já fez aqui, né, para esse tipo de coisa, e eu entendi que eu podia, e veio, assim veio, não foi nada premeditado, não. Agora, uma coisa que me chama muito a atenção nas letras que você faz muitas vezes opta por uma tradução lírica, né, que fica uma caca, e você não, você procura adaptar essa tradução pro Brasil e para a história que você quer contar. E é uma coisa que é muito difícil de fazer. Né? Como é que você faz isso? Olha, assim, o começo ele é bastante empírico, né? A gente vai fazendo erro e acerto. Eu tinha uma ligação muito forte com poesia. Poesia, olha, sem falar francês, eu era apaixonado por Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, e eu lia aquelas traduções, aquelas edições que você conhece, que são bilíngues, né? De um lado tinha a página em português, do lado de cá a página em francês. E aí eu aprendi muita coisa ali naquele momento de... Por exemplo, eu li o Tartufo, do Guilherme Figueiredo, e era bilíngue. E aí eu comecei a entender algumas regras que a gente traz para a música, e acho que isso deu certo. E outra coisa, eu convivi muito com... Eu procurei muito... não tinha YouTube, não tinha internet, não tinha nada disso, né? Então, mas eu me encantei muito com espetáculos traduzidos. Por exemplo, o Jacques Brel is Alive and Well and Living in Paris, que é um espetáculo das canções do Jacques Brel em Nova York, com letras que são perfeitas, elas encaixam como camisas. Assim. A própria ópera dos Três Vinténs, do Brecht Weil, que tem uma tradução em inglês, na minha opinião, mais interessante até que o próprio Weil, embora eu não... que o Brecht, embora eu não conheça o alemão assim. A tradução é do Mark Blickstein e a canção, o Mac the Knife, ela é mais conhecida em inglês do que no alemão original. E aí eu fiquei entendendo que assim precisa encaixar. Alguém me disse, eu não lembro direito, acho que o próprio João e os próprios tradutores de poesia, porque o Brasil teve grandes, né? O Brasil, o Manuel Bandeira, o Drummond, o Guilherme de Almeida, essa gente toda traduziu poesia contando os versos, né? E aí eu acho que a gente tem que contar uma história. Não adianta eu traduzir uma história que o público não entenda. Eu realmente tenho um apreço enorme pelo público, sou carente de que as pessoas entendam e que gostem de mim, que comprem o ingresso e tal. Principalmente comprei o ingresso, né? Principalmente comprem o ingresso, mas para isso elas precisam se interessar por aquele material, Sim. né? Sair falando bem e tudo, porque eu realmente assim, puxo para o meu lado que eu acho que um espetáculo musical traduzido com pouco esmero, ele distancia o espectador imediatamente. Fica uma peça e entra uma música. E o público, na hora da música, fica olhando para o relógio, mandando WhatsApp, porque ele é aquela sensação antiga do brasileiro, de, meu Deus, lá vai ele cantar. E acho que a gente não precisa disso. A gente tem aí a gente teve grandes letristas, né? O Braguinha, o Haroldo Barbosa e tanta gente aí de primeiríssima linha. O Chico também, né? O Chico fez uma tradução do Homem de la Mancha que é primorosa. A canção, o Sonho Impossível, a gente ama e tudo, mas ele tem grandes letras ali. O Chico, eu acredito que o Vinícius também fez o Godspell, né? O Jesus Cristo, né? Mas eu acho que chega um momento tá dando... que isso... Oi? Não, acho que agora tá. Não estava conseguindo ouvir sua voz. Tá ouvindo aí? Tô. Tá bonito você, hein? Obrigado. A gente quando for lá... O Baba voltou a crescer, então tá melhor. Tá bonito, tá bonito. Eu acho que houve um momento aí da música brasileira, principalmente ligada à Disney. Eu tô falando muito, é um bate-papo, assim, manda eu parar, senão não acaba. Não, tá ótimo. Tá ótimo. Tem um momento ali na Disney de um capricho com aquelas produções que chegaram pra gente
que são a Branca de Neve, o Grilo Falante, como é? O Pinóquio, que além de terem a Dalva de Oliveira cantando, o Carlos Galhardo, arranjos do Radamés Atali e eram muito bem traduzidas. A versão brasileira de When You Wish Upon a Star é um primor. Someday My Prince Will Come, do Braguinha, é maravilhoso. Então, assim, por que em um momento qualquer isso não veio para o teatro? Eu identifico que as produções dos anos 60, início de 70, começaram a ser traduzidas do espanhol, do argentino, e pelos próprios produtores, algumas delas, né? Então, deixou de ter artistas, letristas, e passou a ter uma pessoa que... A nossa Evita, a primeira, ela é lamentável, pensando bem, né? Aquela primeira Evita ali, além de uma montagem maravilhosa com a Cláudia, com o Mauro Mendonça, e é sensacional, mas a letra é inaceitável, né? O Vinícius fez muita coisa também, né? O Vinícius não foi Jesus Christ Superstar, não foi de Vinícius? Eu acho, o Charles deve saber mais que eu. Eu achava que o Charles falou de God, eu acho. A Leiloca tá aí falando que é verdade, o Leiloca, o Braguinho tem uma versão do Smile que é lindíssima, né? A gente comentou sobre essa versão. Falamos hoje, é verdade. Agora, existem produções, como a gente chamava que era de franquia, que você tinha que fazer uma tradução literal, né? Olha, não, porque eu participei de praticamente todas e eu consegui lutar algumas. Por exemplo, Les Misérables, eu tive um prazer e um orgulho enorme. Foi o meu encontro com o Cameron e com os dois compositores. E esse pessoal, eles tratam isso muito a sério. Eles estiveram aqui trabalhando comigo, o Alain Boublil e o como é o nome do Jean-Michel Schomberg. Estavam aqui, eles queriam entender. E aquilo foi... Enfim, foi uma produção que queria falar com brasileiros. A produção do Chicago, por exemplo, não queria falar com brasileiros. Entendeu? Era não, 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 não. Então eu, pelo menos, consegui me livrar e fazer coisas que agora está voltando o Chicago. Eu até pedi para mexer em algumas letras, porque eu acho que já não tem mais aquela... E não é mais o diretor que estava aqui. Outra produção que queria falar com brasileiros, a Bela e a Fera. O diretor estava aqui. Então, cada caso é um caso, assim. Agora, melhor é quando a gente trabalha com total liberdade, que são as produções que a gente faz, e quando a gente consegue trabalhar com os autores, como foi o caso do Pippin agora com o Steven Schwartz, aí, e isso foi uma coisa muito rica para mim. A própria relação com o Sondheim, de troca e tudo, na época do Company, foi muito profícua. Ele queria entender, assim, ele mandou me perguntar por que eu tinha colocado Almodóvar no meio da questão do Ladies Rolante. Porque eu falei, olha, no Brasil ninguém vai saber o que é Pinter. Então, assim, uma pessoa no teatro sabendo tem 500. Então, vamos para o Almodóvar. E aceitou. Então, é uma conversa de artista. Assim, eu acho isso muito generoso e também acho que tem que ser assim. Eu faria assim se fosse o contrário. Agora, eu acho muito legal porque você é muito zeloso em relação às suas letras, né? Elas, como têm filhos. Então, eu lembro, por exemplo, quando eu fui ver o Lemis, essa nova versão, que era um espanhol que fazia o Jean Valjean, a única pergunta que ele fez para mim foi assim, deu para entender as minhas letras? Porque eu fiquei... Enfim, eu participei ali dos ensaios, dos testes e tudo, mas aí, na hora que eu não entendi uma letra minha, eu já não, como eu não lembro nem o que eu falei ontem, e o que eu escrevi ontem, eu realmente era incompreensível, porque era por mais que você não pode colocar um sujeito em cena com sotaque e sob supervisão de nobody, porque não tinha um brasileiro à frente. Entendeu? Tinham gringos que não estão entendendo se ele está falando oi ou se ele está falando roi. Então, aí fica difícil, né? Realmente achei lamentável. Eu sinto muito assim pelo Cameron e por todos, mas foi uma belíssima produção com grandes atores brasileiros. Acho que não tinha necessidade daquilo. Agora, estão perguntando aqui como é que era a experiência com o Sondheim, né? Como é que foi a tua experiência com o Sondheim e o que foi feito de Mary Poppins? A experiência do Sondheim é quase tão forte, tão importante quanto o Oliver, porque o Oliver é uma faísca e o Sondheim sei lá, é uma certeza, né? Quando você chega no Sondheim, você
entende qual é o seu ofício, que você está num lugar onde você passou por Cole Porter, por Gershwin, por um monte de coisa que você ouviu, mas quando chegou na minha mão pela primeira vez o LP de Company, que era um LP preto, não tinha capa, sabe? Era a versão que lançaram com o Dean Jones. Não, Ué, ficou escuro aqui? Ah, foi a televisão, claro. Ih, gente, tá parecendo um Dark Room isso aqui. Espera aí, senão parece. É porque a televisão parou. Desculpa. Ih, gente, que mico, hein? Peraí, deixa eu ver se liga. Não, tá bonito. Bom, ligou. Uma coisa tá meio... isso aqui, sei lá, uma tá coisa meio Malombrando e Apocalipse Sinal. Olha! Você foi muito generoso comigo. E estão transmitindo o discurso ali do moço. Deixa eu só botar no mudo. Peraí. O que eu estava falando mesmo é do... Estou falando do Sondheim. Então, e quando você chega nele fazendo teatro, você tem uma noção do quanto o teatro musical é apenas um gênero como comédia, como drama, como farsa, como tragédia. Ele é apenas um viés. Ele pode ser tão grande quanto qualquer um dos outros. Todo aquele lodo que existe em volta do musical, porque a gente aqui no Brasil odeia tudo que vende, né? Então, assim, fez sucesso é errado. Aquele ódio do inimigo Yankee, ele é muito... Ele deixa de existir, porque você entende que ali dentro tem um trabalho muito, muito, muito importante, assim, muito oceânico, assim. O Sondheim, o Oscar Hammerstein, o Gershwin, essa gente toda dedicou uma vida. E o Gershwin nunca escreveu uma única canção que não fosse para uma peça de teatro ou um filme. Ele nunca sentou na casa dele e fez música para a mulher que vai chegar no Leblon, entendeu? Às 5 da tarde ou alguma coisa assim. Uhum. E muito menos o Cole Porter. Quando eles não usavam nas peças, eles guardavam para usar na próxima. Assim como o próprio Stephen Sondheim, ele nunca criou uma que senta em casa e cria uma canção falando da mãe, ele não falaria nunca, claro, mas eu digo, é uma gente que dedica muito a vida a isso e que valoriza, bom, enfim, ele realmente é o estado maior. Eu acho muito, muito significativo, estranhamente, que ele tenha feito 90 anos, no dia 22 de março, no dia seguinte, a Broadway fechou pela primeira vez em mais de 50 anos, né? E ele é um grupo de risco, a gente já perdeu pessoas incríveis e o mundo inteiro celebraria esses 90 anos, o mundo inteligente ou o mundo do teatro, e ele não pôde sair de casa, ele está em Connecticut, onde ele fica, e é muito estranho, assim, eu acredito que isso tudo é para uma coisa melhor, porque eu sou um otimista, mas é muita coincidência ao mesmo tempo, né? Então, estavam perguntando do Mary Poppins. Mary Poppins, olha, eu cheguei a fazer as letras para teste faz uns 4, 5 anos, eu acho. Eu sei que a produção não aconteceu. Eu ouvi dizer que voltaria no ano que vem, mas nunca mais ninguém falou comigo a esse respeito. Eu não sei. Essa é uma produção do Cameron. Você estava fazendo o Jovem Frankenstein, são letras do Mel Brooks, né? Isso é uma maravilha. Esse é o judeu de novo, o judeu que existe em mim, porque eu sou primeiro um apaixonado por essa cultura, por essa gente, e depois de fazer o Violinista no Telhado, isso veio muito forte, assim, compreender a música, o cigano ali dentro. E o Mel Brooks, ele é sempre judaico, o humor é muito inteligente, muito interessante, e a música também. Ele é um sujeito que é um cineasta, que faz cançonetas, são muito aderentes e muito engraçadas, assim. Eu já adorava os produtores e agora vamos fazer assim o Jovem Frankenstein. Acho que eu posso dar aqui em primeiríssima mão o elenco principal, que, né, nunca foi abertamente falado, vamos dizer. Então, o Jovem Frankenstein, o Dr. Frederick Frankenstein, é Frederick mesmo? Acho que sim. É o Marcelo Serrado. O ajudante dele, o Igor, ou Igor, é o Fernando Caruso. Igor ou Igor, Fernando Caruso. Sim, meu queridíssimo. A namorada dele, Elizabeth, é Maria Clara Gueiros. Inga, a loura burra, que na verdade é com quem ele arranja uma confusão lá no... Enfim, ele tem um caso com ela lá no Nova Situação, é Malu Rodrigues. E a Frau Blucher,
que é a governanta, é Totia Meirelles. Portanto, e mais 20 atores que nós estamos escolhendo por teste, e como o mundo parou, a gente parou também. Mas eu pretendo estrear esse ano ainda. Eu gosto muito, acho que vai ser um estrondo. Esse espetáculo é muito divertido. Ainda lá fora, era feita pela Sarah Foster, né? Sultan Foster fazia o papel da Sarah Foster, sim, claro. Fazia esse papel da Malu. O Roger Bart fazia o Frankenstein, e o Christopher Fitzgerald, que é um ator interessantíssimo, fazia o Igor. Agora, realmente é uma enorme adaptação, porque as piadas são todas de momento, do tempo que a peça foi escrita. Ela foi escrita há uns 10 anos, e agora há pouco teve uma... a gente comprou os direitos da versão nova, que o Mel Brooks acabou de reformar, e é tudo adaptado, realmente, porque não tem coisas ali. A própria tem uma canção chamada Transylvania Mania, que é uma canção sobre uma dança, então é intraduzível. Então aqui eu não vou estragar a surpresa, mas enfim. Obrigado por lembrar do Jovem Frankenstein. O texto, você traduz o texto também. Além das letras, o texto é teu. Em alguns textos eu tenho preciosíssimos assistentes, pessoas que adiantam para mim, que são pessoas de quem eu gosto muito, Cláudia Costa, o Roninho, o Ronald Fuchs, são pessoas que avançam com esse texto falado, que é menos complexo do que as letras. E aí depois, a partir daquele material, eu retrabalho em cima. São pessoas mais fiéis, assim, com quem eu tenho trabalhado sempre. A não ser quando... por exemplo, eu acabei de pegar uma peça, eu acho que foi, eu não sei, de vez em quando eu resolvo pegar tudo, mas não dá muito. Que eu não reconstruí nada, porque Shakespeare é um outro departamento. Né? Estou perguntando qual o maior desafio para você fazer uma tradução, uma versão. Eu acho que o maior desafio é você não irritar o ouvinte, que já conhece aquilo em outra língua. Principalmente você lidar com material muito clássico, muito famoso. Eu já passei por isso muitas vezes e estou vivo. Então, eu passei por isso na Noviça Rebelde, passei por isso na Bela e a Fera, eu passei por isso no Chicago, vou passar por isso daqui a pouco no West Side Story, que são canções que as pessoas assobiam. Então, já é uma traição inicial. O meu trabalho é trair a pessoa. Se eu consigo fazer com que você não fique... eu acho que estará vencido o desafio. Agora, são muitos detalhes. Assim. Por isso, eu pretendo, pela primeira vez, aproveitar esse momento que a gente está recolhido e fazer um workshop online aí com pessoas que se interessem pelo assunto, porque, às vezes, desculpa, as pessoas só estão perguntando para onde é que mandam a versão de Sooner or Later. Eu não tenho a menor ideia, mas assim, querem mandar agora? Mandem para o Instagram, sei lá. É a primeira vez que eu participo de uma coisa assim. Já participei, mas em outro tipo de transmissão que eu não posso dizer. É a primeira vez que eu faço esse tipo de gincana também. Né? De quê? De interação? Eu recebi da Renata, interação. Recebi da Renata Ritt, recebi do Pedro Vieira já as letras antes. Aqui a gente pode até falar nisso, mas daqui a pouco, como... Que tem alguém falando que eu tô com cara de sono? Eu não tô com cara de sono, eu tô todo manchado de coisa, porque a maquiagem não, deu uma leite. Agora, você estava falando do West Side Story. O West Side Story também tem umas pegadinhas, assim, né, em termos de letra. Umas? Então, eu queria que você falasse sobre isso. Ele tem muitas. Eu já tinha feito a versão na época que o Jorge Tacla montou a peça. Acho que tem uns 10 ou 15 anos, talvez, eu não me lembro direito. Mas agora eu resolvi rever muita coisa. Porque o tempo passa e a gente... assim, se você volta para um trabalho, você volta para uma matéria sua, por exemplo, você não olha com uma coisa, eu não teria escrito assim. Muita coisa no West Side Story eu revi e eu mudei para essa versão agora. Tem muita pegadinha. Tinha uma questão que você me falou, que as músicas acabavam sempre numa determinada sílaba.
Quem te falou? Isso era uma coisa do Sondheim. As músicas, as letras, elas acabavam numa determinada sílaba. Que era uma exigência do Sondheim. Ah. Não era isso? No West Side, não? É, no West Side. Me explica melhor, não estou conseguindo me lembrar disso. Você falava isso de América. Porque a América tinha uma espécie de construção de letra que a sílaba tônica tinha que bater numa determinada parte ali do verso. Eu não sei, eu já tenho a letra pronta. Fui eu que falei isso para você, não? Não, também não me lembro disso, não. Ele é realmente cheio de pegadinhas, mas, por exemplo, o Tonight é uma grande pegadinha, né? Porque com uma palavra, o americano diz hoje à noite. E a gente precisa de 3, né? São 2. Hoje à noite são 4. Eles, tonight. E já encerrando. E Tonight é uma referência ao Tony, que é o nome do personagem também. Então, isso é intraduzível. Esse tipo de coisa é muito complicado. Assim, você tem que tomar... Algumas vezes eu vou para o lado fonético, para não trair tanto o ouvido. Como no Company, por exemplo, Being Alive virou Viver é Mais, não é isso? Eu acho que sim. Para não trair tanto live. Até porque seria impossível dizer estou vivo, não é? Isso não encerra nenhuma frase, né? Então aí o Tonight virou vocês vão assistir. Vamos ver se para não eu lembro que na primeira versão você tinha trocado por você. Será você. Você, agora é só você. O mundo é muito mais que eu sonhei. Você. Vai ser isso. Não? Vai ser isso. Vai ser isso. Eu realmente passei por algumas tentativas de aproximação fonética dessa minha nova abordagem, mas eu cheguei à conclusão de que ok, é interessante. Isso é um assunto, por exemplo, quando você se depara com uma situação em que a palavra principal ela não é possível você trazer ela naquele lugar, você desloca a mensagem. Então, você passa a ser o nosso ícone, né? A nossa frase título. Sim. Mas a situação de ser hoje à noite, ou de ser esta noite que aconteceu, você tem que contar essa situação em outras frases. Aí você Tonight é um título. O meu título é Você. A partir desse momento eu pego a situação que é hoje à noite tudo mudou e vou contar durante a canção, porque não tem como cantar isso principalmente porque somos uma língua muito maior, né, do que o inglês, que é uma língua muito já reconstituída depois do inglês elizabetano, ela é muito curta, né? Agora, Cláudio, como é que são os detalhes desse workshop que você pretende dar? Eu confesso o seguinte, eu fiquei entusiasmado, eu tenho falado com pessoas que estão interessadas e eu tenho percebido assim, às vezes me mandam, eu não vou muito ao teatro aqui, já chega a ter que fazer isso, ainda imagina, passar o dia inteiro assistindo. Isso é uma brincadeira, claro, mas de vez em quando chegam vídeos e letras, eu penso, poxa, mas é tão óbvio que essa pessoa, se ela soubesse de uma regra, ela não faria esse erro. Ele não vem aqui que eu tenho que botar para carregar, é isso? Né? Não, tá passando aqui. Tá. Eu pego lá o negócio que carrega? Peraí. 5%, só um minuto. Ih, gente, o mundo acabou. Peraí. É o Mandetta. É o Mandetta. Não, e eu só tô com a camisa na parte de cima. Embaixo não tem nada. Pronto? Oi, desculpas, mas eu não tenho... A última vez que eu vi um fone, estava no carro, então eu não sei onde está. Atrapalha muito, é isso? Dizem que dá eco, mas tudo bem. Tá muito eco? É bom porque eles escutam a gente 2 vezes. É verdade. Agora você está falando de uma regra básica na questão de fazer versão. Eu estava falando? Sim, você estava falando que as pessoas deveriam prestar atenção que quando se faz versão tem uma regra básica. Na verdade, tem muitas pequenas regrinhas que são... gente, é como
Você é uma pessoa por exemplo, eu não sei nada de química, certo? Então, a pessoa que conhece química, ela sabe o que é o chumbo, né? O que é o ferro, o nome da coisa. Eu não sei nada. Então, as regras são tão absolutamente básicas e, e comezinhas assim que bastaria saber. Por exemplo, contar a sílaba. Ou onde tá a rima? A rima é parelha, você tem que ir. A rima é no primeiro e no terceiro verso. Isso tudo isso aí é Bíblia. Mas eu vejo por aí, sem querer citar ninguém, mas assim, as pessoas errando no básico do básico do básico do básico. É como eu chegar não saber o que é H2O. Eu só sei porque alguém me contou, entendeu? Mas é água, né? Então, assim, é o básico para uma pessoa saber contar a sílaba, entender que a sílaba forte não dá para eu falar você, a palavra é você. Então você desloca, não pode deslocar a sílaba. Tem várias regras, elas são básicas e elas são pueris. E elas independem, inclusive, acho que tem um pouco de talento. A pessoa precisa ter ela precisa ser músico, precisa ser letrista, não basta ser um tradutor. O tradutor de texto corrido, há grandes tradutores por aí que fogem de letra e de poesia, porque eles não têm esse feeling. Agora, isso aí é um básico. Assim, você faz um poema alexandrino, você tem que traduzir o verso em 11 sílabas. Né? Ou senão você não traduz o poema alexandrino, você vai fazer outra coisa da sua vida. Né? Mas é um pouco, são regrinhas, e acho que eu gostaria de falar sobre elas, entender onde os erros que são muito básicos, verbo no infinitivo, que é um tipo de rima que não se faz, por exemplo, são besteiras, mas são E como besteiras é que você vai, necessárias. como é que você vai ministrar esse curso? Você já tem uma data para ele? Como é que vocês Não estão fazendo? sei de nada, rapaz. Eu me entusiasmei aqui para falar com você, eu venho pensando no assunto, eu falei, eu vou falar, o Serginho vai me ajudar nisso. O Mele Botelho, que está aqui com a gente, é o nosso mídia social, como é que chama isso? Rede social, ele vai dizer. E aí eu vou entender mais ou menos como funciona. Eu gostaria de, já que estamos fechados e é uma coisa, por exemplo, seria mais ou menos a proposta que eu fiz hoje. Por exemplo, as pessoas falam um pouco do que se trata, a pessoa me faz uma proposta. Sooner or later é uma proposta, a pessoa vai me dizer. Aí a gente, a partir do concreto, começa a trabalhar algumas coisas. Seria Sim. isso. Mas acho que daqui no começo de maio, segunda semana, por aí. Qual foi a letra para você que foi o maior desafio para você verter para português? Tonight. Tonight. Tonight, o quinteto. Na verdade, a solução, Tonight, porque quando você resolve o Tonight, o dueto, a cena do balcão, depois você resolve o quinteto. Quinteto, você precisa saber a música. Pelo menos ler partitura, eu preciso entender onde estão aquelas... como é que uma pessoa que não conhece música, por exemplo, traduz um musical moderno como esses musicais do Sondheim e tudo, onde existem várias pessoas cantando ao mesmo tempo, todas elas estão rimando, ninguém vai entender nem inglês, mas assim, o jogo não vale se você não fizer aquilo que está escrito ali. Como é que você traduz, por exemplo, Candide, de Bernstein, que eu tive a honra de traduzir, que tem letras até da Dorothy Parker, né? Ou como é que você traduz essas coisas que são óperas, assim, chegando a quintetos e coro cantando num lugar, tudo aquilo tem uma combinação. Se você tira uma peça, desaba tudo. Eu acho que Tonight foi um dos mais difíceis. Assim como todo Sondheim, ele é sempre complexo, né? Olha, é sempre difícil. É difícil porque eu tenho uma exigência pessoal muito grande de ficar buscando e os atores eles me reclamam muito sempre porque até o último dia tem mudança. Agora, eu acho incrível, porque você traduzir uma letra, você fazer, não é traduzir, você fazer uma versão de uma letra, muitas vezes você tem que fazer uma submersão na cultura do cara que escreveu essa letra. Né? Você estava falando da tua imersão na cultura judaica para poder entender o violinista no telhado, por exemplo. Né? O Sondheim, você tem que entender um pouco ele, essa visão até um pouco pessimista que ele tem na humanidade, para você colocar uma letra ali. Né? Eu acho que isso é o básico do ofício, né? Eu junto com o Charles, e nós somos, você nos conhece muito, a cada Sim. novo espetáculo, o Charles é uma pessoa que tem uma imersão muito
muito profunda em tudo, em todos os materiais, assim, do Despertar da Primavera, a imersão em Wedekind, no romantismo alemão, no Brecht, em tudo aquilo, até o West Side Story, por exemplo, a visão do Charles do West Side Story é muito profunda em cima do Romeu e Julieta, a gente consegue entender como aquela gente chegou àquilo. Os caras ficaram 6 anos fazendo o West Side Story, não é uma brincadeira do tipo, vamos fazer um Romeu e Julieta aí, bota um samba, entendeu? Não é isso. Então, assim, o nosso dever é nos metamorfosear na obra dos outros. Eu acho que esse é o seu dever como jornalista, como autor também que você é. Quando você vai conversar com um personagem, você fica amigo daquele personagem, né? Você olha por vários ângulos. Então, a cada compositor eu não sei quando é muito raso, assim, aí se torna meio boboca, sabe? Mas, por exemplo, eu tenho a sorte de ter lidado com Oscar Hammerstein, com Ira Gershwin, com o Stephen Sondheim, com o Irving Berlin, com os maiores letristas do mundo, com Stephen Schwartz, com gente que Lawrence Hart e tudo. Então são caras que são bíblias, né, ambulantes assim. A gente tem que entrar naquilo, porque você não consegue fazer por exemplo, se você é um cara que vai trabalhar com um quadro, você não entra você não começa você não vende um Da Vinci sem saber do Da Vinci ninguém vende, ok, mas seja um Picasso, um Volpe mesmo. Então você tem que ficar imbuído daquilo, senão você não vai conseguir nunca ser apenas um falastrão. E eu não estou a profissão para mim não é um lugar de falastrões, não pode ser, ela até ocasionalmente, mas eu respeito muito a profissão que a vida me permitiu ter, e é um sonho, né? Assim, trabalhar com isso é um sonho, né? Trabalhar com tudo que a gente ama. Ninguém faz isso porque o pai mandou, né? O que eu acho complicado é que hoje o musical no Brasil, quer dizer, antes de acontecer tudo isso, virou uma produção quase industrial, virou uma coisa meio fast food, né? E a gente tem uma boa relação, vendo você e Charles trabalhar, existe uma coisa artesanal ali, né? É tudo muito bem feito, muito bem pensado. Inclusive, no cuidado de você passar coisas que não são da cultura dos brasileiros. A Noviça Rebelde, a gente não sabe direito, né? Como é que era a Áustria e a Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial, assim, o público leigo, por exemplo. E você e o Charles tiveram cuidado de fazer essa transposição, né? Até porque nesse caso se trata de uma história real, né? Quando você se aproxima do material, achando que é um filme da sessão da tarde, uma coisa é a aproximação de plateia, né? Porque afinal nós fomos crianças e vimos a Noviça Rebelde quantas vezes, né? Senão a gente não estava aqui fazendo musical. Mas quando você se aproxima da história da Maria Rainer, aquela luta daquela mulher que foi parar nos Estados Unidos, levando as crianças para cantar, aquilo tudo não é uma brincadeira. Assim, na verdade, é uma grande brincadeira, mas é uma brincadeira que tem que ser a sério. Você tem razão, eu acho que, num primeiro momento, o teatro musical ele era um bicho esquisito, né? Inclusive, as pessoas da classe diziam muito para a gente já estava trabalhando aí com o Charles, fazia novela, eu trabalhava com o Sérgio Brito, com o Luiz de Lima, com o Ari Fontoura. Então, as pessoas falam, vocês são malucos, isso não vai dar certo nunca. E eles talvez tivessem certo, só que a gente inventou que podia dar. Ninguém sabia nem fazer som. O som do Company ficou 3 semanas com aqueles microfones pendurados na nossa cabeça. Uhum. Então, eu acho que naquele momento, quando era um cavalo manco para se apostar, quem apostou realmente quem realmente acreditava muito naquilo. Eu achava que eu podia vender aquele negócio. Depois, quando começou, aí virou uma coisa do tipo assim, por exemplo, nós somos os únicos, não somos melhores do que ninguém, mas somos os únicos produtores que são artistas nos musicais. As outras todos são produtoras de empresários e de tudo, e que são muito bem-vindos, e a gente precisa de empresários, já trabalhamos com vários e tudo. Mas a única empresa que produz musicais e cujos diretores, tradutores, que escolhem as peças, somos nós. Passou a ser uma... Tem gente que faz enquete para saber o que o público quer ver, né? Sim. Vocês querem ver o que agora? É o Fantasma? Vocês querem bacalhau?
Mas sim, tem enquete interna para saber. Não, eles não querem isso, não. Eles querem agora a Bela e a Fera de novo. E tudo é um pouco assim. É um jogo de pão de queijo, mas tá certo. Acho que tem, isso existe mesmo. Quando alguém inventou aí a sardinha, ela só cabia uma na lata. Agora tem 48, né? Então... Agora, tem uma outra coisa que, assim, quando eu entrevistei o Schwartz, eu comentei com ele sobre como os musicais da Broadway estavam se tornando óbvios, né? Vamos fazer um filme, um musical sobre a vida da Carole King, entope um monte de música da Carole King. Vamos fazer um musical sobre a Donna Summer, entope um monte de música da Donna Summer e tal. E isso está sendo adaptado para o universo brasileiro. Não vamos falar dos brasileiros, mas você acha que a Broadway, por exemplo, está passando por uma crise de criatividade? Eu acho que o teatro sempre teve em crise, né? Desde que lá no começo, quando eu tinha 18 anos, eu entrei no teatro, tinha uma crise. Uhum. Depois teve outra crise. Depois aí cortaram a Rouanet, era uma crise. Agora a Sim. Rouanet voltou, agora a crise é a pandemia, portanto é uma crise geral. O teatro está sempre em crise. Eu acho que acho que não, acho que a Broadway não tem isso não. Ela ali está sempre se renovando. Quando você acha que a coisa vai para um lugar há menos de 10 anos, criaram um musical em cima do Despertar da Primavera, que é um texto muito pesado do Frank Wedekind. Há pouquíssimo tempo também fizeram aí um musical. Eu nem sou muito fã de musicais choradeira não, tá? Eu tenho um pouco de preguiça disso, mas fizeram esse Dear Evan Hansen, por exemplo, que é um musical bastante sobre uma tentativa de suicídio e tal. Eles vão por caminhos que inclusive agradam. Ao mesmo tempo fazem uma coisa tão deliciosa quanto a Avenida Q, que é um musical absolutamente insuspeitável, de bonecos falando de sacanagem, né? Que inclusive ganhou o Tony de melhor espetáculo. Eu acho que assim, tem o lixão, sempre, tem os grandes revivals, que eu acho cada vez mais interessantes. Eu vi o Hello Dolly com a Bette Midler, eu fiquei em estado, eu vi 2 vezes, em estado de êxtase, assim, tal a perfeição da recriação daquilo, nos mínimos detalhes, com um frescor enorme. E tem, assim, os musicais que falam para... Esse musical da Donna Summer, eu sei que tem um amigo que estão fazendo aqui, mas na Broadway era insuportável isso. Alguns darão certo, outros acho que não. Até porque lá é um mercado que precisa vender, né? Se não vende, sai. O próprio, essa última montagem aí do West Side Story, por exemplo, ela nem estava indo muito bem, ela foi mal criticada pelo Times, ela foi quase que salva pelo coronavírus, né? Ela saiu junto com tudo, antes que o bonde caísse. Mas é um mundo muito voraz, assim, é um comendo o outro, tá certo. E ao mesmo tempo que pessoas que são muito acima de todos, como Sondheim, revoltadas. Ele nunca fez um grande sucesso. Ele só faz sucesso com seus revivals, né? Mas as peças dele nunca estrearam e funcionaram. Nunca. Eu lembro eu te comentei que eu vi essa nova versão do Company, em que o Bob virou uma mulher, né? E não é uma trans, nada, é uma mulher mesmo. É uma mulher mesmo, é uma mulher feminina, de gênero, né? E é fantástico, né? Isso não é uma revolução, por exemplo? Você relê uma obra que estreou em 1970 e com uma outra, com um autor vivo permitindo que seja feito, sendo que lá em 70 ele com o Company ele criou uma coisa chamada concept musical, né? A primeira vez que se fazia um musical sem que avançar, era todo passado dentro da cabeça do protagonista. Aquilo era uma grande revolução. E agora você vê, aquele protagonista é a mulher. Uhum. É visto por um outro lado, porque a peça é toda sobre casar. Só que a gente agora, eu não assisti ainda, eu ia agora ver, mas eu não sei o que vai acontecer, mas vou assistir sim. Você teve essa sorte. E um dos casais virou um casal gay, né? Virou, né? Mas já tinha um personagem mais ou menos gay na versão que nós fizemos aqui, já vinha com isso. Sim. Um dos maridos que tentava se aproximar do Bob. Agora deve ter um mais claro, né? Aquele casal que canta, inclusive, Not Getting Married Today, virou um casal de homens. Quem canta é um rapaz? É um rapaz que canta. Meu Deus, Jesus, Maria, José, né? E aí fica engraçado, porque uma das coisas que ele fala é, poxa, né, se eu ficar grávida, né, verdade. Menino, eu nem vou baixar esse disco. É muito legal. Entendido isso, que divertido, né? Até porque nesse caso mesmo, I'm not getting married ever. So...
E nesse caso, por exemplo, você tem nossa amiga Peri Lupona arrebentando, né? Como Joanne, né? É, Agora, como você vê, Joanne. esse papel foi criado por uma deusa chamada Elaine Street, né? Que, inclusive, existe aí a gravação do disco, que é um documentário espetacular, com o Sondheim torturando a Elaine Street até as 5 horas da manhã, porque os discos da Broadway eram gravados em um dia, né? Você só podia Sim. pagar para aquela orquestra ficar ali. Depois ela foi feita, eu vi esse musical já algumas vezes, vi com a Lynn Redgrave, irmã da Vanessa Redgrave em Washington, já vi com aquela mulher que faz o Curtains, quem é mesmo? Deborah Monk. Ah, depois tem a própria Patti LuPone fez na versão de concerto, que é essa com, né? Ela faz ali, e depois ela agora acho que emplacou isso mesmo. Ela é uma mulher espetacular, né? Eu nunca vi a Patti LuPone mais ou menos. Eu acho muito legal na comemoração, acho que são os 75 anos do Sondheim, se eu não me engano. Ou 85, sei lá. De 55 anos eles fazem festa pro Sondheim. Que ela canta Lady Shalane. A Patti E aí, LuPone? a Peri LuPone. Aí no verso ela fala Does everybody still wears a hat? E a Elaine Street tá com um chapéuzinho. É Né? no Tratão de Vermelho? É. Essa eu acho que é 80 anos. É. Todas E são ali de vermelho. Ellen Street canta o I'm Still Here, né? Que agora ela diz, essa gente está cantando isso desde que tem 40 anos, eu fico... elas estão aqui, mas... enfim. Tem uma coisa muito legal, e a gente estava conversando na aula de balé, quando o Charles nos interrompeu. Quando a gente foi para o banheiro, né? Que é essa questão você cantar afinado ou você ter a voz certa para o papel. Você estava falando, inclusive, da Tita Rivera, que não afinava, mas fazia a Anitta como ninguém. Eu queria que você explicasse um pouco mais disso. Assim, porque, ficou um pouco essa coisa de todo mundo tem que cantar estupidamente bem. O musical, assim como a vida, tem lugar para todo mundo, né? Porque as pessoas são gente. Então, é um mundo tão rico, assim como na ópera, né? A ópera talvez um pouco menos flexível, porque ali, a não ser nas operetas, bufas e tudo, e o meu conhecimento é pouco para dizer. Mas, por exemplo, uma pessoa como a Gwen Verdon é uma mulher que nunca cantou e é uma das maiores divas da história da Broadway. É dela o Sweet Charity, é dela o Chicago, e foi composto para ela. Aquela pessoa, aquele personagem da Roxy, aquela personagem da Sweet Charity, da Charity, aquela pessoa não canta bonito. A própria personagem da Sally Bowles no Cabaré, ela se tornou uma cantora quando a Liza fez no filme, porque a personagem do teatro, que inclusive foi a Judi Dench que estreou isso em Londres, não cantava bem, ela era uma falastrona. Então tem lugar para isso. Tem grandes estrelas como a Chita Rivera, Gwen Verdon, como a própria Elaine Street, como quem mais? Tantos aí homens também que são mais... Como o Jonathan Pryce, por exemplo, não é um grande cantor, ele é um ator que canta. Agora, os musicais que exigem, o West Side Story, por exemplo, ele exige cantores no papel do Tony e da Maria. Já na Anitta, não. A Anitta, ela precisa ser uma mulher voluptuosa que canta menos, mas que canta igual gente, igual uma latina, estabanada e cheia de hormônios. Então tem lugar para todo mundo. Tem vozes que eu tenho certeza que no Brasil mandariam matar. Por exemplo, Bernadette Peters. Sim. Né? Bernadette Peters é uma das maiores... Os americanos chamam de high pitcher. Isso, pois é. Assim como o Mandy Patinkin, por exemplo, aqui, bom, aqui o mundo acabou, né, gente? Porque agora né? O mundo realmente acabou. Eu não vou nem entrar no mérito, mas... e olha que nós tivemos grandes atores de musical e temos, né? Lembrei hoje do Moacir Franco, que foi um cara que fez muito musical. Ele fez o Convencer na Vida Sem Fazer Força, que a gente fez também. Fez o Promises, Promises. A Rosemary fez o Promises, Promises. A Marília. A nossa deusa maior, que é a Bibi. E agora temos uma geração de pessoas que são incríveis, como a Cláudia Neto, a Totia Meirelles, o Daniel Boaventura, a Chiara Sasso, a Malu Rodrigues, as minhas amigas todas. Não vou dizer nomes, porque nasceu um exército de artistas
nos últimos 20 anos que não fossem os musicais, talvez estivessem lutando para conseguir entrar numa vaga na televisão, e é um mundo muito difícil, mas os musicais eles têm uma generosidade. Se você é muito aplicado e você tem algo a mostrar, você entra. Entendeu? Não tem muito teste no sofá no musical. Não tem muito como você inventar e botar um... Até colocam, entendeu? Porque teste de sofá é o tipo que dá para botar em tudo. Né? Mas se a pessoa não... Eu posso amar muito fulano de tal e tal, mas não dá para botar ele como Tony, gente, se ele não cantar. Senão é um mico, até colocam, mas... enfim, tem gente aí que compra papel, né? Tipo, a pessoa compra uma peça e vê ele é o principal. Isso é maravilhoso. Isso é sensacional. Agora, você e Charles colocaram nos últimos musicais que eu vi, eu queria até que você discorresse um pouco sobre essas pessoas que eu achei fantástico. O nome do menino que faz o clipe é João Fonseca, não é isso? Não, João Fonseca é um diretor de teatro. Não, João era alguma coisa, não? João... gente, João... Ai, meu Deus. Me fugiu a memória. Isso, alguém vai dizer aí. Tá. Você tem aqui em São Paulo, você tinha a Mariana Galindo fazendo uma fanfarrada excepcional, que era muito bem feita também pela Ariana Garamboni no Rio. Você tinha a Bel Lima. João Felipe Saldanha, isso. João Felipe Saldanha. Você tinha a Bel Lima, que era fantástico. E no West Side Story você trabalha com duas meninas muito boas, que é a Juliana Druz e a Ingrid Geiger. O que você pode falar sobre essas pessoas? Sobre a Júlia sobre essas 4 pessoas. Sobre essas pessoas. Olha, isso é uma espécie de... Isso realmente é um grande orgulho da profissão. E é você ter conseguido nesses anos que são mais de 25, quase 30 anos disso, ter conseguido ficar irmão de pessoas e trabalhar junto com elas para dar a elas uma voz. Então, isso aconteceu desde a Chiara Sasso, a Malu Rodrigues, a Gotcha, a Alessandra Maestrini, várias pessoas que não quer dizer que a gente colocou, elas estavam por começar, mas a gente olhou para elas de uma maneira. O João Felipe Saldanha é um menino que não tinha feito quase nada, e de repente ele é Pippin. Essa é a mágica do musical, né? É a principal quebra-perna, e entra o substituto e ganha tudo, né? Isso está na Malvada, isso está em vários musicais, o próprio 42nd Street é sobre isso. Então, assim, esses 4 que você citou, Bel Lima é uma menina de 20 anos, e ela fez um trabalho com a gente no Cole Porter, rapidamente ela estava no Pippin fazendo um papel muito importante e encantando o autor, que é um homem de 3 Oscars, né? Então, isso dá um orgulho de que a gente tenha feito o nosso trabalho correto. O nosso trabalho significa colocar pessoas certas no lugar certo. Colocar, por exemplo, agora a Ingrid e a Júlia. A Júlia é quase uma veterana, porque ela já é uma jovem talentosíssima que já fez muitos protagonistas. E a Maria dela, eu sei que será um passo a mais, porque ela é uma mulher muito, muito cheia de... Eu vi crescer a Juliana Druz, ela estava com a gente no Gypsy. E, ao mesmo tempo, eu tenho também muito trabalho certo de ter conseguido trazer para o teatro musical pessoas como José Maier, que é um ator extraordinário, um cantor espetacular que jamais pensou em fazer teatro musical. Sim. E fez com a gente o violinista e fez o Kiss Me Kate. Trazer para o teatro musical o Renato Aragão, que estreou conosco, né? Pisou num palco pela primeira vez com a gente. No o Zé Maier foi até muito engraçado, porque quem me falou que o Zé Maier ia ser o Kevin foi a Maria Bravo, trocando o telefone. E eu falando assim, Zé Maier, mas ele canta. E ela falou, pior é que ele canta. Tinha muito isso, sabe? Antes as pessoas, botou Zé Maia porque ele é da novela. Gente, ninguém faz o violinista no telhado se for da novela. Pode ser o que for. Que bom que é da novela, porque a gente conseguiu trazer para o teatro musical atores que não é... O teatro musical não se faz de cantores, se faz de atores, de cantores, de bailarinos, de pessoas que têm um estofo, uma vida para fazer o TEV. Senão o TEV fica sendo feito num esquema de franquia, onde quem vai passar é um sujeito que fez, por exemplo, eu não vou nominar, porque não tem porquê, mas ele vai ter a voz, só que ele não tem o tamanho daquela alma, né? A mesma coisa eu diria que por exemplo, a Clarinha Gueiros. É uma mulher que, quando ela está em cena, ela
ela ocupa aquele teatro inteiro. Se Meu Apartamento Falasse, ela tinha uma cena de 10 minutos Sim. e a Clarinha nem pensava em fazer musical. Hoje, para mim, é uma das mulheres mais generosas que o teatro musical conseguiu trazer. Foi a gente que trouxe. O próprio Fernando Caruso estreou conosco, agora vai fazer o Marcelo Serrado. Eu podia estar olhando para outras coisas, mas conjugar, trazer essas pessoas faz parte do nosso ofício. Né? O Rock Horror, vocês fizeram o Marcelo Médici, que fez Marcelo Médici, ele é um dos maiores atores desse país, gente. Primeiro é meu amigo e irmão. Então, os meus amigos são sempre os melhores do teatro e de tudo. E ele é um grande comediante que a gente trabalhando conosco. E eu acho que Marcelo, a Totia, esses irmãos que a gente tem, eles dão um tamanho para as coisas. Né? Quase que eu me esqueço de falar do Marcelo Médici, que fez três com a gente. Sweet Charity, Se Meu Apartamento Falasse e o Rock Horror Show. E muitos outros também, porque o teatro é feito de atores. Quando você vai aos Estados Unidos e assiste, ou a qualquer lugar do mundo, e vê a Judi Dench fazendo Sending the Clowns, o mundo acabou. Você pode voltar para casa, venha o Corona, porque depois da Judi Dench não tem mais... Né? A única pessoa dessas que eu não vi cantando foi a Maggie Smith. Essa realmente não canta mesmo. Tá? Agora, esses outros... A Maggie Smith. Essa eu nunca vi cantar. Ela nem cantarola, pelo que eu entendo. Mas a própria Bette Davis andou cantando por aí, uma época. A Catherine Hepburn fez um musical sobre a Chanel, um grande fracasso, chamava-se Coco. A gente pode montar isso aí no Brasil, né? Com o título, com acento invertido, né? Pode ser. Né? Pode falar da Malvada ou não deu certo? Por que não? Não? Como assim? Pode, por que não? Tem uma ideia de fazer a Malvada? De fazer o aplauso? Eu adoraria. Uma época a Marília Gabriela queria fazer, depois a Beth Faria me pediu para fazer levá-la para o agente, ela comprou esses direitos, ficou com eles um tempo, aí a Beth acabou não conseguindo fazer. É um grande musical, mas a gente fala aqui, daqui a pouco vai um sujeito ali, compra e bota para aquela mulher que entrou ontem, não sei aonde, tudo, aí joga fora. Aí, assim, não, tô falando daquele All About Eve. Hã? O All About Eve, que eu assisti no ano passado em Londres. Sim, Por isso que eu falei Malvada. Eu tinha esquecido, não é o Aplauso, é o All About Eve mesmo. E o que você achou? Eu você gostei viu com muito. aquela maravilha de Gillian Anderson, né? Com a Gillian Anderson, maravilhosa. A Lily James não era tão boa. Sim, o Garamboni, a gente falou de você. Eu falei de você. Garamboni, claro. Essa mulher, essa aí é frondosa como uma árvore. Essa dá frutos, que é uma fui com a Gillian Anderson e com aquela menina Lily James, que trabalhava no Downton Abbey. Ela faz o que? A menina, a Eve? Ela era a última, ela era a sobrinha rebelde. Assim. E ela fazia Não, faz a Eve. Ela fazia a Eve. Você me contou, será? Depois eu quero escutar a música, porque a música é que tem que pegar a gente. A música do Aplauso é muito boa. Sim. Pro meu estilo, né? Que gosta de coisa velha, assim, bem... A música da PJ Harvey, que você tinha até gostado. Você tinha... verdade. Umas coisas dela cantando... O que foi? Foi Vai? Kurt Weill. Ela canta A Mulher do Soldado, né? Eu acho. Isso. Ela é muito boa. Mas não deu certo, né, essa Malvada. Ela foi pouco falada, né? Ela ficou pouco. Acho que a ideia era essa, assim. Também porque a Gillian Anderson tem um monte de compromisso com televisão, com programa, né? Mas é verdade, Tem tanta coisa aí por se fazer. Eu acho que nós temos também que... Por exemplo, hoje, por acaso, meu parceiro Ed Mota me ligou para falar em outros assuntos. E aquilo que a gente fez ali é uma coisa que... O set musical, que é... A minha cachorra tá batendo, ela bate na porta. É uma cachorra muito doida. Ela é desse tamanho, mas ela se atira, tá? O set, ele é... Olha só, tá vendo? Deve ter panelas aí batendo. O set é texto do Charles, música do Ed composta para o espetáculo e letras minhas. É um produto que há muito tempo não acontece, e que não acontece sempre, porque ele é um sujeito de alma de teatro, ele vem e ele escreve para os personagens mesmo. Isso é fundamental. Eu acho que a gente lida pouco com isso, até porque a gente lida muito com escutar o que a gente já escutou, né? Fazem muito musical sobre cantor, para que aí fala, oi, tudo bem, já canta 25 músicas conhecidas, depois tudo bem. Mas, enfim, é um caminho fácil.
Existe uma chance de fazer, sabe? A gente tem planos, eu gostaria muito de fazer, o Ed tem um contato para fazer fora daqui, eu gostaria de que isso fosse um filme ou uma série, certamente gostaria de fazer de novo. Eu acho que ele veio num momento que nos deu muito prêmio, né? A gente ganhou, eu acho que foi o musical que mais nos deu laureas, mas ele mais o público tinha acabado de assistir Sassaricando, que também é meu, onde você ouvia 100 marchinhas de carnaval. Aí você entra no set, onde é tudo obscuro, as canções são muito difíceis, é tudo magia negra e tal, então elas queriam bater na gente, né? Mas faz parte, eu acho que faz parte. A humildade me diz o seguinte: o público tem sempre razão, não sou eu. Se o público não quer, porque não vale a pena. Estou perguntando muito bonito. Vamos sair por aí, que eu vou ver se eu pego uma rebarba, um negócio assim. Então tá. Cláudio, eu queria agradecer você pela oportunidade. É sempre um prazer conversar contigo. Olha, eu adorei. Eu estava nervoso no começo, tá? E eu vou... nós temos um caso, né? Você já somos um trio. Então, mas enfim, você é sempre surpreendente. Você realmente você é o cara, Serginho. Sim. Seguinte, o pessoal que tiver feito as letras, manda pra gente. Manda. E a gente vai porque aqui eu acho que ficou meio complicado, e eu sou uma pessoa muito estrambelhada e tudo. Mas mandem, vamos falar disso sim. E o Mele Botelho, que está vendo não, a gente não esqueceu, né? Tá bom. A Renata Reis perguntando. Gotti, a gente te ama. O Rock Horror Show, você estava maravilhoso. Se você fosse legal, eu falaria de você, mas como eu já me enchi de você, depois de tantas peças, e como tu é muito traidora, que é um perigo, eu resolvi ficar com a Renatinha Ritt. Eu estou brincando, a Gotti é uma deusa. Essa mulher ela é um acontecimento em cena. Não existe nada do tamanho vocal da Gotti, nem da Maria Bravo, nem da Ivana Domênico, nem dessas meninas todas que estão com a gente há tanto tempo. São nossas parceiras, não valem nada. Mas, enfim, a vida é assim mesmo. A gente também não. Eu também não, é verdade. O que eu valho é muito pouco, mas vamos lá. Um beijo. Até a próxima. Obrigado pela audiência. Até.